When going that train, I can you can, because I love you too much, baby. Who I can't see, oh no, what you done to me, and you don't believe her. Yeah, that's it. We can't to go together, and suspicions mine. We can always dream, and suspicions mine. Some falou from the north, Drapes but say hello. Bom dia! Hoje são 7 de dezembro de 2023, precisamente 11 horas, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui, neste momento, mais uma vez, no Parque Ecológico, aqui no Guará 2, em Brasília, onde eu moro, no Distrito Federal. Parque Ecológico aqui, Ezequias Ehring. Então aqui é o parque. Vamos lá, gente. Vou mais uma vez aqui, com muito prazer, vou aqui trazer 7 explanações. 7 explanações aqui, 7 comentários de pessoas aí que diariamente assistem a meus vídeos aí no YouTube, ó. 7 comentários aqui. Que maravilha! Pessoas aí escrevendo, narrando fatos que ocorreram aí em sua vida e principalmente em sua vida religiosa. Vou aqui mostrar, analisar também as explanações de Yolanda Lourdes, Maria Israelina, José Carlos Garcia, novamente. Vamos lá, várias explanações aqui, 7. Francisco Salviano Souza, Rosimeire Oliveira, Edson Martins, novamente. E aqui o Plauto Leal, novamente. 7 explanações. Pessoas aqui que passaram pela religião cristã, cristianismo, e hoje aí são pessoas ateias aqui e ateus. Então vamos analisar isso aqui, porque é muito importante. É bom, é gostoso a gente aqui ficar a par, a gente ter conhecimento do que aconteceu na vida de muitas pessoas que abandonaram a crença cristã, a crença religiosa. É muito bom saber disso, é muito bom ouvir sobre isso. Se minha pele aí, meu rosto estiver brilhando, é porque eu estou aqui sob um sol forte, eu gosto, e coloquei aí o protetor solar. Então se meu corpo aí estiver brilhando, é por causa aí do protetor solar. Então vou trazer aqui inicialmente a explanação da Yolanda Lourdes. A Yolanda Lourdes mora em Moçambique, na cidade de Maputo. Já escreveu bastante aqui e escreve mais. Então vamos aqui, ela escreve assim, entre aspas: é a mais pura verdade, professor. Igreja nenhuma faz nada para o crente. A pessoa é que deve dar dinheiro à igreja. Mas se essa mesma pessoa estiver precisando de alguma coisa, passando por uma necessidade, a mesma igreja que ele vive dando dinheiro não ajuda em nada. Só diz para o fiel que vamos orar por ti. Acredito que nem mesmo essa oração eles fazem. Conheço muitos crentes que entraram na igreja evangélica estáveis na vida, mas quando começaram a dar dinheiro à igreja, eles ficaram pobres. Mas mesmo assim, essas pessoas não despertam para a realidade.
A lavagem cerebral é tão forte que até defendem com unhas e dentes a religião deles. Antes de eu conhecer o meu esposo, ele teve um carro que lhe foi oferecido pela madrinha dele. Ele vendeu o carro e doou para a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele disse que Deus lhe abençoou, lhe dando um emprego novo. Depois que ele doou o carro para a Fogueira Santa, na Igreja Universal do Reino de Deus, por incrível que pareça, ele nem ficou nesse emprego durante muito tempo, pois o contrato acabou. O meu esposo é obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, já há muitos anos. E nós aqui em casa vivíamos com uma prima dele, que já a considerávamos como nossa filha. A menina foi crescendo, crescendo, e ele começou a se engraçar com ela, mesmo ele sendo obreiro. Até que chegou em um certo dia que mantiveram relações sexuais no carro dele, fora da nossa casa. A menina veio me contar e eu, bem furiosa, pois já desconfiava, lhe questionei e ele negou mesmo. Depois ele viu que não tem outra saída, porque eu ia lhe queixar para a família dele, bem como para a igreja. Aí ele confessou que sim, mantiveram relações no carro, mas que ela também quis. Pediu-me tanto perdão, a moça já não se sentia bem aqui em casa e ela teve que ir viver com a mãe noutra província. Eu também já não me sentia bem vivendo com ela aqui. Desculpe pelo longo comentário, mas é mais um desabafo meu. A religião não muda nenhum ser humano, e isso aconteceu no ano passado. Ele ainda continua como obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, e é por conta disso que ele aceitou a minha decisão de não querer mais ser obreira. Eis aí a brilhante explanação da Yolanda Lourdes. Ela é casada aqui com um cristão da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo. E aqui ela mostra, que as igrejas cristãs, eu sempre digo aqui, o cristianismo é louco por dinheiro, sempre foi. Lá no Novo Testamento da Bíblia cristã, ali no Novo Testamento, são textos cristãos. E você vê ali que os cristãos são loucos por dinheiro, desesperados por dinheiro. Começando com Jesus nos 4 evangelhos, depois vou explicar isso aqui em outros vídeos, e já fiz vídeos sobre isso. Começando com Jesus e também depois com os apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Apóstolo Paulo, o discípulo Pedro, eram loucos por dinheiro. Veja a história do cristianismo. É dinheiro. Se você tirar o dinheiro do cristianismo, da história do cristianismo, acabou-se a religião. Porque dinheiro. Veja com a Igreja Católica como ela ficou rica, a Igreja Católica Apostólica Romana, vendendo bugigangas, vendendo ilusões para os fiéis. Ela ficou milionária. Viu aí? Sempre dinheiro. E as igrejas evangélicas hoje, você vê aí, são mais famintas por dinheiro do que a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Então a Yolanda Lourdes aqui, casada com um obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, ela abandonou a igreja. De vez em quando aí ele implica com ela, fica criticando aí, pedindo para que ela volte. Mas ela não volta, não volta. E como ela sabe dessa infidelidade dele, ela queria espalhar isso lá na igreja. Aí ele, com medo, ele aí aceita que a esposa não vá mais à igreja. Ele aceita, porque ela faz aí a pressão sobre ele. Ela diz assim: se você insistir aí para que eu volte à igreja, eu vou contar aí sua infidelidade conjugal comigo. Você me trai. Então eu vou contar isso lá na igreja. Aí ele fica com medo. Então ele aceita aí
o ateísmo da esposa dele, a Yolanda Lourdes. Então ela diz aqui, porque ela foi membro da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo. Ela foi membro dessa igreja. Ela sabe aí a fome dessa igreja por dinheiro, tirando dos fiéis o único bem que os fiéis têm, lamentavelmente. E ela diz aqui que igreja alguma faz alguma coisa para o crente. E é verdade. E ela diz, ó, a pessoa é que deve dar dinheiro à igreja, olha aí. E a igreja não. Olha aí. E ela diz, ó, mas se essa mesma pessoa estiver precisando de alguma coisa, passando por uma necessidade, se ela for a essa igreja, veja, em que ela colocava ali o dízimo todos os meses, se ela precisar de uma ajuda em dinheiro, a igreja não dá, a igreja cristã. Isso é uma verdade absoluta, o que ela diz aqui, ó. Mesmo passando necessidade, se ela for lá pedir um certo dinheiro por mês, enquanto arranja um emprego, a igreja não dá, porque a igreja só toma do fiel. A igreja diz que vai orar pelo fiel, apenas orar, que a coisa mais fácil do mundo é orar. Agora ajudar, poucos, meu amigo, poucos. E ela tem razão aqui, ela tem razão, a grande Yolanda Lourdes. Ela diz aqui, veja, que o esposo dela ganhou um carro da madrinha dele, um carro. E ele doou esse carro para a Igreja Universal do Reino de Deus. Veja aí, o único carro que ele tinha. Ele doou porque lá a igreja garantiu que se ele for um bom filho de Deus, se ele doar os bens, Deus vai dar em dobro a ele. Aí ele doou o carro. Depois disso aí ele arranjou um emprego. Aí ele colocou na cabeça que o emprego que ele arranjou foi por causa da doação do carro à Igreja Universal. Ele pensa nisso, coitado. Ele acha que foi isso. Ele doou o carro à igreja e recebeu em troca um emprego. Só que ela disse a verdade aqui, que esse emprego vagabundo que ele arranjou, ele perdeu esse emprego poucos meses depois, porque o contrato chegou ao fim. Então ele perdeu o carro e perdeu o emprego. Porque é isso, gente. A igreja está aí para tirar seu dinheiro. É fácil você ver aí, você liga o televisor, você vê programas aí evangélicos, os pastores ali desesperados por dinheiro. É o que eles querem, dinheiro, dinheiro, dinheiro e nada mais. Entendeu? Faça um teste aí, eu vou fazer aqui. Faça o seguinte, você aí que é evangélico, você doa aí, vamos supor o seguinte, você ganha 5 mil reais por mês, 5 mil, vamos entender assim, vou ser bem claro aqui, você ganha 5 mil reais por mês, e aí você doa o dízimo, não é? Todo mês à igreja, 10% de 5 mil, 10% de 5 mil reais, 500 reais, então entenda aí, você vai lá e deposita o dízimo todo mês, lá na igreja sua evangélica, 500 reais, todo mês. Um ano tem 12 meses, não é isso? 12. Se um ano tem 12 meses e você deposita 500 reais a cada mês, então 5 vezes 12, que é igual a 6 mil. Então você contribuiu aí com o dízimo sem falar nas ofertas, hein? Então você contribuiu aí para a sua igreja com o valor de 6 mil reais por ano, meu amigo, 6 mil. Vamos supor aí que você esteja na igreja já há 2 anos. Então 2 vezes 6 mil, 12, então vai ser 12. Em 2 anos, dando um dízimo de 500 reais, em 2 anos, você já deu para a igreja em dízimo 6 mil reais, 12 mil reais, não é isso? Isso. 12 mil. Suponha aí que seu filho adoeça. Você já deu 12 mil à igreja, veja bem. Aí seu filho adoece. Seu filho precisa de uma cirurgia que custa 5 mil reais, uma cirurgia. Aí você vai à igreja em que você depositou já 12 mil. Você está pedindo apenas 5 para pagar a cirurgia de seu filho. 5 mil. Vá a qualquer igreja cristã. Vá! Você tem que ir, meu amigo. E peça lá aos pastores 5 mil
porque você já deu 12 em 2 anos. Você entendeu? Você deu 12 mil, 12 em 2 anos. Você pede 5 mil à igreja. Ela não vai dar para você, meu amigo, porque ela só toma de você, ela não dá. É como diz a Yolanda Lourdes aqui, eles vão enganar você, os pastores, dizendo que não é possível dar esse dinheiro a você, só que eles vão orar por você, por seu filho. Faça isso. É um tapa na cara que você vai levar. Faça isso. Muito bem, parabéns aí a Yolanda Lourdes. Muito bem. Vejamos agora a segunda explanação. É da Maria Israelina. Ela escreve assim, a Maria: professor, eu fiquei mais de 30 anos dizimando em uma igreja. Olha aqui, acabei de falar aqui sobre a Yolanda. Olha aqui a Maria. Vou repetir, ela diz assim: professor, eu fiquei mais de 30 anos, hein, gente? Olha aí, 30 anos dizimando em uma igreja. Eles dizem que é 10% do salário, mas inventam inúmeras coisas e sempre pedindo dinheiro. Sempre pedindo dinheiro. Ou seja, eles te depenam. Eles te depenam. Se não ficar esperto, você fica passando fome. Olha aí, tem 2 anos que saí desse inferno. Ela dizendo aí, de uma igreja evangélica. Tem 2 anos que saí desse inferno. Tudo que eu tentava fazer na minha casa e não conseguia em 30 anos, consegui fazer em 2 anos. Veja aí, depois que saí da igreja. Veja só, professor, a mudança para melhor na minha vida como cética. Gratidão, Eustáquio. Ela me agradece aqui, a Maria Esterlina, por eu ter contribuído aí com sua saída de uma igreja evangélica. Ela, durante 30 anos, pagando dízimo para essa igreja. Durante 30 anos, gente, não é brincadeira. 30 anos não são 30 dias. 30 anos a Maria Israelina contribuindo com a igreja, dando dízimo ali, 10% da renda dela. 10%. E além disso, as igrejas pedem mais. Pedem ofertas e doações, dizendo que é para Deus. Deus algum existe? Deus algum quer saber de dízimo, quer saber de ofertas, quer saber de orações, de doações. Deus algum quer saber disso. Então veja o que ela diz aqui. Ela ficou nesse inferno, numa igreja evangélica, durante 30 anos, sendo explorada. Sendo explorada. Ela não conseguia fazer nada lá na sua casa, uma reforma, nada, dando dinheiro para a igreja. Olha o atraso. Durante 30 anos, gente, isso aqui não sou eu que estou inventando, eu recebi isso aqui da Maria Israelina. 30 anos dando dinheiro para a igreja e não fazia nada dentro de casa, não tinha dinheiro para fazer uma mudança ali, um quarto, comprar alguma coisa para ela, coitada. Era tudo para a igreja. E aí quando ela saiu desse inferno que se chama religião, e aí religião cristã, quando ela saiu desse inferno, em 2 anos apenas, sem contribuir para a igreja, em 2 anos ela conseguiu dinheiro suficiente para melhorar a residência dela, gente. Isso é lindo, cara. E ela aqui agradece a mim, porque aí em meus vídeos ela teve um apoio, ela teve um esclarecimento. Então ela diz aí, ela me agradece muito, porque eu a ajudei a sair desse inferno de uma igreja evangélica. E aqui está, como a vida dela mudou quando ela deixou a igreja, deixou a crença dela. E ela diz aqui, gratidão, Eustáquio. Eu fico até sensibilizado, minha amiga Maria Israelina. Você saiu dessa corja chamada igreja evangélica. Maria Israelina, Deus algum existe, minha amiga. Deus algum tem raiva de você porque você saiu dessa igreja. Deus algum existe. Eles é que usam Deus, Jesus, para explorar os fiéis.
Lamentavelmente é isso. Muito obrigado aí por sua belíssima explanação. E escreva mais, Maria Israelina. Escreva, conte tudo aí que você sabe, que você vivenciou na igreja. Conte tudo. É bom aqui para que as outras pessoas aí aprendam um pouco mais. Muito obrigado aí, Maria Israelina. Vejamos agora a explanação de José Carlos Garcia. Ele mora em Guarulhos, no estado de São Paulo. Ele escreve assim: no início da noite, no jantar, eu fico ouvindo as histórias dos seus seguidores, tão bem narradas e comentadas por você. Fico também elaborando algum comentário de alguma passagem que vivi nesses meus 70 anos de vida em relação às fantasias, ilusões e superstições presentes em todas as religiões. Eu percebi que religiosos não gostam de perguntas, principalmente seus líderes. Quando algum crente percebe que sou ateu, começa a me tratar como um coitado que está condenado ao inferno. Aí eu faço a primeira pergunta, para você, Deus está em todos os lugares? O crente sempre responde assim: sim, Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Aí eu faço a segunda pergunta: se Deus está em todos os lugares, como você diz, então Ele está presente em um local em que uma criança está sendo abusada? Será que seu Deus, o José Carlos Garcia pergunta a um crente, a um cristão, será que seu Deus, já que você diz que seu Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, seu Deus, será que ele está em um local em que uma criança é estuprada por um bandido? A criança chorando, o bandido estuprando a criança e ela chorando, pedindo socorro a alguém e ninguém aparece. Será que seu Deus está ali, assistindo ao estupro? E aí o crente respondeu assim. E aí ele diz, né? Como o crente não tem saída, aí ele disse que o crente responde assim, ó. Aí começa o malabarismo do crente. O José Carlos diz que o crente diz assim: Deus dá o livre-arbítrio. Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria. O crente diz que Deus dá o livre-arbítrio ao criminoso. Não pode se meter no livre-arbítrio. Isso é para você morrer de rir, gente. Eu vou explicar por quê. Então veja, ele pergunta ao crente: se Deus aí, seu Deus, que era o Deus em que acreditava o José Carlos Garcia. José Carlos Garcia hoje, ele é ateu, mas ele foi cristão fervoroso. Ele acordou, hoje ele é ateu. Então ele pergunta a um crente aí: se seu Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele está naqueles locais em que crianças inocentes são estupradas e mortas. E Deus está ali, assistindo de braços cruzados aos estupros e às mortes. E aí o crente respondeu assim, que Deus dá o livre-arbítrio, ou seja, que Deus está ali, assistindo aos estupros, mas não faz nada, porque Deus dá o livre-arbítrio ao criminoso. Gente, isso é de uma monstruosidade sem fim. E vou explicar por que depois. Muito bem, e continua aí. Ele diz também que o crente diz assim, ó: essa responsabilidade, ou seja, o estupro, né, o homicídio, essa responsabilidade é dos homens e não de Deus. Aí ele diz, o crente: Deus também sofre quando os homens fazem essas coisas. Aí ele diz, o crente ainda: um dia o agressor vai encontrar justiça divina. Nunca! Aí ele diz:
essas e outras falácias. Aí quando ele escuta isso de um crente, né? Ele diz assim, o José Carlos, ele diz, ó, aí eu falo, mas vocês não dizem que Deus dá livramento? Aí ele diz que a maioria não chega nessa pergunta, mas outros ainda continuam com seus malabarismos. E ele diz aí que escuta de crentes dizendo assim, ó, se a criança for cristã, não importa o que aconteça com ela, porque ela já está com Deus. Sigmund Freud já dizia, a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. Só mesmo uma pessoa doente mentalmente para fazer uma afirmação dessa, de que se a criança for cristã, tudo bem, pode ser estuprada à vontade, Deus não mexe com isso, mas ela vai para o céu, viver ao lado de Deus. Isso é caso de internação em hospital psiquiátrico. Mas vamos para frente. Diante de tudo isso, diz aí o José Carlos Garcia, diante da realidade que massacra, diz ele, uma pequena parte acaba concordando e deixando esse sistema totalmente irracional. O José Carlos Garcia está dizendo aqui que uma pequena parte desses cristãos que acreditam acabam deixando a crença cristã. Ele diz aqui, ó, uma pequena parte acaba acordando. Já outras aí ele diz que não consegue sair do sistema irracional. Mas quem raciocina, quem pensa, sai da religião cristã, de qualquer religião, principalmente cristã. Sai quem pensa, quem raciocina. Então vamos ver aqui a loucura e você vai entender agora. Vamos lá, vou explicar aqui, eu fiz aqui no papel para não perder aqui o liame, não é? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer aqui em relação a essa explanação do José Carlos Garcia. A pessoa religiosa, eu sempre digo isso, a pessoa religiosa não consegue raciocinar, não consegue ligar uma coisa à outra. Não existe nexo de conexão entre o que um cristão diz. Porque o que ele diz é um absurdo, não tem sustentação alguma. E o que ele diz, pior ainda, entra em contradição com o que ele diz sobre outra coisa. Então vou explicar isso aqui. Então vamos lá. O José Garcia perguntou assim ao cristão: já que Deus é onipresente, está em todos os lugares, então ele está presente nos lugares quando várias crianças e mulheres são estupradas e assassinadas neste Brasil. Porque a gente vê todos os dias no Brasil crianças, todos os dias, crianças e mulheres são estupradas e assassinadas. Todos os dias. Faz parte da estatística. Então, quando essas mulheres e essas crianças estão sendo estupradas em um lugar deserto, porque é o preferido pelos criminosos, quando elas estão sendo estupradas, naquele momento, Deus está ali, segundo os cristãos. Jesus também está lá, segundo os cristãos. Santos e santas da Igreja Católica também estão ali, assistindo aos estupros, assistindo às mortes, e não fazem nada para não interferirem no livre-arbítrio do criminoso. Gente, isso aí é caso de internação em hospital psiquiátrico, quem afirma isso. Os cristãos afirmam essa loucura. Muito bem. E aí, veja, ele diz assim, um cristão: sim, Deus está lá assistindo aos estupros e aos homicídios. Deus, sim, Deus está ouvindo os gritos desesperados das crianças e das mulheres. Mas Deus não faz nada porque não pode intervir no livre-arbítrio dos estupradores e dos criminosos. Gente, isso aqui é de uma monstruosidade sem fim.
Só mesmo uma pessoa com problemas mentais para aceitar uma ideia dessa. E o pior vem agora, a contradição dos próprios cristãos. E vou explicar a você. Coloquei aqui no papel, novamente, para não perder o liame, a ligação. Então vamos lá. Além da loucura desses cristãos, quando afirmam tal coisa, a de que Deus está assistindo aos estupros e homicídios contra crianças e mulheres e Deus nada faz. Além dessa loucura, vem outra loucura ainda, que é a clara contradição. E vou explicar aqui agora. Veja bem, cristãos aí dizem, né? Veja como eles entram em contradição. Eles dizem que Deus não pode interferir no livre-arbítrio do criminoso. Só que em situações em que os cristãos escapam, ele diz que Deus interferiu no livre-arbítrio do criminoso. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Veja a contradição. Além da loucura, veja outra, a contradição. Cristãos dizem, quando acontece um estupro, cristãos dizem que Deus não pode interferir no livre-arbítrio do estuprador. Mas quando uma cristã escapa de um estupro, uma cristã, ela diz que Deus interferiu, que Deus ali se intrometeu para salvá-la, foi salva por Deus. Então Deus, quando o caso é com ela, Deus interfere no livre-arbítrio do criminoso. Você entendeu agora a contradição? Isso é mais claro do que a clara do ovo. Então vamos lá, vou explicar aqui mais detalhes. Muita gente diz que eu sou repetitivo. É porque eu conheço a didática. Fui professor muitos anos. Eu conheço didática. Existem pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, já outras não. Então eu me preocupo com as pessoas que têm um nível já assim, um nível baixo de aprendizagem, de apreensão do conhecimento. É por isso que eu explico em detalhes, como Roberto Carlos, né? Então vamos lá. Veja a contradição dos cristãos. Você vai morrer de rir, veja aí. Eu coloquei no papel, vamos lá. Quando uma mulher cristã, escute bem, grave aí. Quando uma mulher cristã é levada por um estuprador, para um matagal e aparece um homem para socorrê-la, com um bandido fugindo, correndo, essa cristã dirá que Deus agiu, enviando aquele homem para salvá-la. Todas que escapam de estupro dizem isso, que Deus interferiu no livre-arbítrio do criminoso. Olha aí. Ou seja, no caso dela, dessa cristã que escapou, ela diz que Deus pode intervir no livre-arbítrio do estuprador. Viu aí? Porque ela foi salva. E aí Deus pode. Em relação a outra pessoa que não foi salva, ela diz que Deus não podia interferir. Mas no caso dela pode. Então a cristã, ela entra na contradição. Que Deus, sim, Deus pode interferir no livre-arbítrio do estuprador. Já em outra situação ela diz, Deus não pode intervir no livre-arbítrio do estuprador. Viu aí a contradição, gente? Entendeu aí como a fé religiosa leva a pessoa à loucura? Então vamos lá. E vou sempre repetir aqui. Vamos lá. Repetindo, quando uma cristã é salva de um estupro, ela diz que Deus interveio no livre-arbítrio do estuprador. Já quando outra mulher não teve a mesma sorte, foi violentada e morta, aí a cristã diz que Deus não pôde intervir no livre-arbítrio do criminoso. Percebeu agora? Entendeu aí a contradição dita pelos próprios cristãos? É isso, gente. Quando é com uma cristã que escapa, ela diz que foi Deus que apareceu e salvou. Ou seja, Deus interferiu no livre-arbítrio do estuprador. Quando é outra pessoa, aí uma cristã diz, não, ela morreu porque Deus não pode intervir no livre-arbítrio do estuprador. Viu aí a loucura, a contradição?
É isso aí, gente. Aí fica assim, ó. Deus pode intervir ou Deus não pode intervir. Depende. Se eu, a mulher cristã diz, se eu sofri a tentativa de estupro e apareceu um homem para me salvar, foi Deus que mandou o homem me salvar. Foi Deus interferindo no livre-arbítrio do criminoso. Agora, quando uma pessoa, uma mulher, é estuprada e morta, aí uma cristã diz, Deus não ajudou aquela mulher porque não pode interferir no livre-arbítrio do criminoso. Viu aí a loucura, a contradição? Viu a loucura, a contradição, gente? E veja mais exemplos ainda aqui. Veja mais exemplos. Veja, eu estou mostrando as loucuras das afirmações cristãs. Como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Freud era judeu e ateu. Um homem que estudava a mente humana, a psique. Freud diz que a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. A pessoa religiosa não diz coisa por coisa. Ela se satisfaz com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aqui está o exemplo. E aqui está o exemplo. Agora veja mais absurdos ainda aí, nessa situação do livre-arbítrio. Veja, anotei aqui duas, só para a gente terminar aqui essa parte. Vamos lá, primeiro ponto. Crianças aqui no Brasil, meu amigo, você que está assistindo ao vídeo, você vê aí nas televisões, Jornal Nacional, Rede Globo, né? Você vê na Rede Bandeirantes, na Rede Record, você vê ali notícias dia a dia. Crianças aqui no Brasil, estou falando só de Brasil por enquanto, crianças aqui no Brasil são atacadas, veja bem, atacadas, são dilaceradas, o corpo estraçalhado e mortas por grandes cães, por grandes cachorros. Por exemplo, o pitbull. Você vê isso muito nos jornais televisivos, nos jornais de papel, nos jornais digitais. Crianças inocentes aqui no Brasil, atacadas, o corpo comido, dilacerado por grandes cachorros, pelo pitbull. É muito comum a gente ver isso. Aí veja, a cabeça do cristão, ele diz assim, será que Deus não pode salvar essas crianças? Porque não pode intervir no livre-arbítrio dos cachorros? Pitbull tem livre-arbítrio? Diga-me aí, um cachorro inocente, ele tem livre-arbítrio? Claro que não. E por que é que Deus aqui não intervém para salvar essas crianças dos ataques dos cães? Gente, é para você morrer de rir. Deus algum existe? Deus algum salva uma criança ou deixa de salvar uma criança? Nós estamos entregues aqui no planeta, estamos entregues aqui ao acaso. Eu posso ser atacado por um cachorro, uma criança também pode ser atacada por um cachorro. Eu posso morrer com um ataque de pitbull e uma criança também inocente pode morrer e morre. Porque Deus algum protege criança, Deus algum protege pecador. É simples entender isso. Nós estamos aqui à sorte, entre aspas. O perigo para um homem é um perigo, é o mesmo perigo para uma criança. Entendeu? Muito bem. Então veja, cachorros não têm livre-arbítrio. Então por que Deus não salva essas crianças dos ataques de pitbull, hein? Já que cachorro não tem livre-arbítrio. Você entendeu? Deus algum existe, Deus algum salva alguém ou deixa de salvar alguém. Agora veja recentemente, o padre Marcelo, da Igreja Católica. Recentemente ele levou um empurrão, o padre Marcelo levou um empurrão de uma fiel, lá de um altar, de uma igreja. Ele caiu, se feriu. Ainda bem que não aconteceu mais nada grave com ele. Mas o que foi que ele disse, o padre Marcelo? Ele disse que não morreu, não se feriu gravemente, porque ele foi ajudado por Nossa Senhora.
Nossa Senhora passou na frente. Veja a afirmação dele, do padre Marcelo. Ele disse que caiu, foi empurrado por uma cristã católica doida, ele caiu, teve leves ferimentos. Ele disse que não morreu porque Nossa Senhora o salvou. Veja aí, Nossa Senhora o salvou. Olha aí a cabeça do padre Marcelo. Nossa Senhora o salvou. E aí veja quantas crianças aqui no Brasil que caem dos edifícios e morrem. Quantas crianças inocentes. Veja que o padre é pecador, a criança é inocente, o padre é pecador. Segundo o padre, Nossa Senhora o salvou. Mas Nossa Senhora não salva crianças inocentes que caem de vários edifícios aqui no Brasil. Você entendeu? Como o que o homem religioso diz não tem fundamentação alguma. Quantas crianças aqui no Brasil, as crianças inocentes, caem de edifícios, hein? Apareceu um agora lá no Recife, você está sabendo aí, ano passado, a filha de uma empregada doméstica, o filho dela, estava lá em um edifício de luxo no Recife. Aí a empregada doméstica desceu para comprar alguma coisa, o filho ficou com a patroa deixou o menino sozinho no elevador, o bichinho inocente subiu e sem noção o bichinho jogou-se lá de cima, caiu a criança. Então veja, Nossa Senhora, o padre Marcelo disse, Nossa Senhora apareceu para salvar o padre Marcelo, mas Nossa Senhora não apareceu para salvar essa criança. Veja como o homem religioso, ele não diz coisa por coisa. Entendeu, gente? Então é isso aí que eu tenho a falar por enquanto, sobre aí a belíssima explanação de José Carlos Garcia. Parabéns aí, José Carlos. É o que ele diz aqui, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Agora vejamos a manifestação do grande Francisco Salviano Souza. Vamos lá. Ele escreve assim: professor, religião é uma coisa louca. Tenho um irmão que teve um problema muito sério quando criança. Ele ficava com as pernas cheias de ferimentos. Isso aparecia do nada. Aí, professor, minha mãe saía lá do interior de Ocara, no Ceará. Ia para Fortaleza procurar tratamento médico para meu irmão. Olha, professor, pense numa dificuldade. Pense numa dificuldade. Família pobre, sem dinheiro, sem ter onde ficar. Foi um sofrimento terrível. Muito tempo, professor, muito tempo fazendo tratamento, remédios muito caros, um sacrifício enorme para arrumar dinheiro, até que com muita luta e com a ajuda da medicina, meu irmão foi curado. Professor, depois disso, sabe o que aconteceu? Ele pergunta aí, Francisco Salviano. Professor, depois disso, depois de todo o sofrimento de minha mãe, levando meu irmão para os hospitais, sabe o que aconteceu, professor? Ele diz, ó, minha mãe, escute aí, fez uma mortalha marrom, uma roupa de cor marrom, vestiu o meu irmão e o levou no pau de arara, caminhão, aqueles caminhões pobres, com carroceria e uma lona em cima, as pessoas pobres nele. Caminhão pau de arara, uma pobreza lá no Nordeste, no Ceará, muito comum. Aí veja, levou no pau de arara para Canidé, uma cidadezinha perto de Fortaleza, conheço. Canidé, uma porcaria de cidade. Aí ele diz, ó, a medicina, professor, curou meu irmão. A medicina! Mas minha mãe disse que a cura do meu irmão foi por causa da promessa que ela fez a São Francisco. Isso é para deixar qualquer ser pensante, professor, indignado, revoltado. É uma loucura total.
Cara, o que o Francisco Salviano diz aqui, veja, Francisco Salviano Souza gente, é o que dizia Freud há quase 100 anos. A fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. O homem religioso, ele fala coisas e age como se fosse doente mental. Ele não consegue raciocinar. E aqui está o exemplo. Aqui está o exemplo, mais um, trazido pelo Francisco Salviano Souza. Veja, ele diz aqui que um irmão, tem um irmão dele aqui, ó, tem um irmão que teve um problema muito sério quando criança. Ele ficava com as pernas cheias de ferimentos. Isso aparecia do nada. O irmão dele, veja aí, muito pobre, lá na cidadezinha de Ocara, no Ceará. Cidadezinha muito pobre, Ocara. Eu sou cearense, morei 27 anos no Ceará, 19 morei em Sobral, o resto em Fortaleza. Quando eu vim para cá, eu sou cearense, eu conheço tudo ali. Não conheço Ocara não, essa cidade aqui não, Ocara, não conheço. Mas conheço essa porcaria aqui chamada Canindé, a cidade de Canindé, a 100 quilômetros de Fortaleza. Aí em meu canal, eu tenho até aí, eu fiz vídeos lá em Canindé, mostrando a imagem, entre aspas, de São Francisco. Aquela música, São Francisco de Canindé, tu és milagroso. Entendeu? Eu fui a Canindé umas 2 vezes, horrível a cidade, muito pobre, quente demais. Mas eu fui lá, levei minha irmã, 2 irmãs e levei 2 sobrinhas. Os vídeos que eu fiz lá em Canindé, na imagem de São Francisco, estão aí no meu canal. Procure aí, coloque assim, Eustáquio em Canindé. Aqui, ó, que é a terra lá do São Francisco, muito procurado, São Francisco de Canindé. Aí veja o que a fé religiosa é capaz de fazer com a pessoa. Veja, aqui, pronto, o irmão do Francisco Salviano nasceu com problemas aí. As pernas ficavam cheias de ferimentos. Isso aparecia com frequência. Muito bem, família pobre, morando em Ocara, no Ceará. Muito pobre a família. Aí a mãe dele, veja aqui, fez tratamento desse menino com muito sacrifício, pedindo ajuda às pessoas da rua lá. Ajuda. Ela cristã católica, veja bem, pedindo ajuda. Pessoal, olha, meu filho aqui, ó, cheio de ferimentos aqui nas pernas dele. Eu quero levar esse meu filho lá para Fortaleza. Só que eu não tenho ninguém lá, não tenho onde ficar. Eu vou dormir na rodoviária de Fortaleza. Mas eu tenho que levar meu filhinho. Rapaz, dá até vontade de chorar aqui, viu? Francisco Salviano Souza. Eu fiquei agora com vontade de chorar aqui, cara. Com a pobreza aí da sua mãe e do seu irmãozinho. Aí, cara, veja. Essa mãe pobre pegou dinheiro com o pessoal lá de Ocara, a mixariazinha de cada um. Aí conseguiu comprar uma passagem de ônibus, ela e do filho, para Fortaleza. Com mais um dinheirinho ali para comprar remédio lá. Aí levou o menino para um hospital lá em Fortaleza. Com certeza, um hospital público. Mulher pobre. Mas ela tinha que comprar os remédios, né? Aí ela foi lá a Fortaleza com o menino, hein? A criança, veja aí, olha o sacrifício dela. Pegou dinheiro com pessoas, doações, levou lá. Ela fez orações a Jesus e a Deus, pedindo a cura do filho. Só que Jesus e Deus não atenderam ao pedido dessa mãe pobre. Ela acreditou lá em Mateus 21, 22 diz, em Mateus, Jesus dizendo: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ela pediu em oração, crendo, e não recebeu, porque oração não serve para nada. Então veja, aí ela foi, gente, com muita dificuldade. Foi a Fortaleza, ela procurou lá o hospital, eu tenho certeza, o Dr. José Frota, o hospital maior de Fortaleza. Eu conheço Fortaleza com a palma da mão aqui, ó. O hospital José Frota lá, o Frotão chamado, público. Ela foi lá ao hospital, com certeza José Frota. Passou o remédio, o menino se curou. Ela dormindo lá ao relento em Fortaleza, não tinha parente lá. Veja,
Aí ela voltou para Ocara. Ocara. Voltou com o filho. E o filho ficou curado, veja bem. Então o filho dela, qualquer pessoa normal, que não seja doida, sabe que o filho dela ficou curado lá no hospital. Com muito sacrifício, não é? Qualquer pessoa sabe disso. Quem curou seu filho? O hospital, lá em Fortaleza. Curou meu filho. Mas não. A crença religiosa dela a leva a se comportar como uma pessoa com problemas. Com todo o respeito que eu peço aí ao Francisco Salviano, a fé religiosa da mãe dele a levou a fazer uma afirmação e a agir de uma forma irracional. O que ela fez? Ela colocou na cabeça que quem curou o filho dela foi São Francisco. Aí ela saiu de Ocara, no pau de arara, gente. Botou uma roupa no menino, lugar quente. Aqui, ó. Colocou uma roupa no menino, aqui. Cadê essa porra dessa roupa aqui, rapaz? Colocou aqui uma roupa aqui. Rapaz, cadê, porra? Colocou aqui uma roupa aqui, marrom. Colocou aqui uma roupa marrom no menino, ó. Pro menino, veja aí, marrom por quê? Porque a roupa do São Francisco, veja. Aí botou essa roupa quente no menino, marrom ainda, e foi no pau de arara, olha aqui, no pau de arara, para Canidé, longe. E lá, veja, ela agradeceu a São Francisco pela cura do filho. Pode um negócio desse, rapaz? Ô, Francisco Salviano. Pode um negócio desse? Isso é triste, gente. Isso é triste. Isso é triste. Você entendeu? Aqui está, do outro lado da página, aqui, ó. Uma mortalha marrom no menino e subiu no caminhão, pau de arara, cara. Pau de arara, caminhão vagabundo, pneu careca, sem cadeira para sentar, umas tábuas que eles colocam na carroceria e cobrem com lona, pessoas pobres. A mulher passou por tudo isso, sofrimento com o filho, lá em Canidé, quando a medicina curou a mulher. Aí o Salviano, não sem razão, diz assim, com razão ele diz: isso é para deixar qualquer ser pensante indignado e revoltado. E é claro, eu estou aqui, ó. Eu estou revoltado aqui com o que a mãezinha dele fez, por causa da fé religiosa dela. Isso é triste. Muito obrigado aí, Salviano. Vamos agora a mais uma explanação. É da Rosimeire Oliveira. Rosimeire Oliveira. Ela diz assim, entre aspas: bom dia, professor. Acabei de escrever no seu canal. Muito interessante seu papo. Ela gostou, né? Do meu canal aí, dos meus vídeos. E ela diz: eu e meu marido somos ateus. Parabéns. Parabéns a esse casal aí. Parabéns. Ela diz: eu e meu marido somos ateus. Fomos crentes evangélicos por 20 anos. Olha aí, gente. 20 anos numa igreja evangélica. Que atraso. Veja, fomos crentes evangélicos por 20 anos. Hoje, somos racionais e saímos do engano religioso. Parabéns pelo ensino. Creio que você está em Brasília. O céu daí, olha aí o céu. O céu daí é inconfundível. Se não me engano, morei aí uns 22 anos. Saúde e paz. Olha aí que maravilha de explanação, não é? Rosimeire Oliveira, um abraço para você, minha amiga. E parabéns aí a você e a seu esposo, porque são ateus. Os ateus são pessoas de bem. São pessoas racionais, são pessoas que estudam, são pessoas que analisam, são pessoas que comparam as coisas, não são pessoas más, como muita gente diz aí. Ateu algum pega dinheiro de alguém por meio de dízimos, ofertas e doações. Não, não, ateu não faz isso.
Ateu não diz que Jesus está voltando para ganhar dinheiro de fiéis. Não. O ateu está em contato com a verdade. O ateu está em contato com a verdade. Os ateus são pessoas racionalmente, veja aí, honestas. Os ateus, grave bem isso. Os ateus são pessoas honestas. Pessoas honestas intelectualmente. Entendeu? Então ela diz aqui que ela e o esposo ficaram 20 anos numa igreja evangélica, veja aí. E por que eles saíram, hein? O que levou esse casal a sair da igreja evangélica? Pense aí. Com certeza, o que levou esse casal a sair de uma igreja evangélica foi aí quando eles começaram a raciocinar, a pesquisar, começaram a duvidar. A dúvida é uma coisa maravilhosa. A dúvida é que leva o homem ao conhecimento, é que leva o homem à verdade. Então esse casal aqui, veja, os dois são ateus hoje, eram cristãos fervorosos antes, 20 anos numa igreja, 20, e hoje são ateus, porque eles começaram a raciocinar, a analisar as coisas, a observar o mundo como é. E eles chegaram à constatação aí de que Deus algum existe, Deus algum interfere na vida de ninguém. Nós estamos aqui no mesmo plano, homens e animais irracionais. Corremos o mesmo risco que animais irracionais correm. Ninguém defende formiga, ninguém defende ser humano. Entendeu? Então, parabéns a ela aí. E ela disse que o céu de Brasília é inconfundível. E é. O céu de Brasília é o céu mais bonito do Brasil. Veja o céu aí, ó. As nuvens lindas, ó, bem brancas. Por que o céu de Brasília é o mais bonito do Brasil? Por vários fatores. O primeiro, aqui não existem indústrias que causam poluição. Aqui não existe em Brasília. Aqui você não vê grandes indústrias com aqueles canos, né, chaminés, saindo ali fumaça. Você não vê isso em Brasília. Viu aí? Esse é um dos motivos, são vários. Porque o céu de Brasília é limpo, é o mais bonito. Olha aí, dá uma olhada no céu aí, como é lindo. É por isso que o céu de Brasília é lindo. Todo mundo diz isso. E ela aqui, já morou aqui, sabe, né? E ela, em outro comentário, ela perguntou se eu conheço o canal do Jason Ferrer. Claro, Rosimeire, canal maravilhoso do Jason Ferrer. Ele foi pastor, hoje é ateu, hoje está pregando a verdade. É um canal maravilhoso, o canal Além da Fé. Canal maravilhoso, Jason Ferrer, inteligente, simpático e um cara lutador. Faz muitos vídeos em vias públicas. Então, parabéns aí pelo canal do Jason Ferrer. Sim, conheço. Sou até inscrito lá no canal do Jason Ferrer, Rosimeire. Então é isso aí, Rosimeire. Muito obrigado aí por sua colaboração. Escreva sempre, porque aqui seus comentários chegarão aos vídeos. Muito obrigado aí. E vamos aqui agora a mais uma explanação. Vamos aqui. Já fiz esse relato há uns 10 anos no seu canal, mas vou repetir. Eu tinha por volta de 10 a 11 anos, mais ou menos. Dormíamos no mesmo quarto, eu, meu irmão mais velho e uma irmã também mais velha. A caçula não havia nascido ainda. No nosso quarto havia um quadro de 60 por 60 centímetros com a imagem, entre aspas, foto de Jesus e rodeado de luzinhas vermelhas. Esse quadro meu pai comprou na cidade de Aparecida do Norte e ficava ligado na tomada a noite toda, pois nós, ainda crianças, tínhamos medo de dormir no escuro total. Aquele homem bonito, cabelos longos e olhos verdes, iluminava nosso quarto. Já naquela época, eu era muito cético e crítico. Certo dia, perguntei para minha mãe: Mãe,
esse aí é Deus? Esse aí é Deus? Ela respondeu que sim, que era Jesus Cristo. Eu perguntei, mas ele é Deus ou é Jesus Cristo? Ela respondeu, coitada, na sua ignorância, dizendo que Jesus e Deus eram a mesma coisa, a mesma pessoa. Daí eu perguntei, mas mãe, Deus não é invisível? Ela respondeu, sim, meu filho, Deus é invisível. Então perguntei, mas mãe, se Deus é invisível, então como que tiraram essa foto dele? Coitada da minha mãe, se enrolou toda e não soube responder nada. E aí ele continua, o Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, em São Paulo. Ele diz, é por isso que cristão algum do planeta Terra consegue explicar essa tal trindade maluca do cristianismo. Uma loucura inventada e que ninguém se entende. E a resposta é tão simples, não é mesmo? Ele continua, os cristãos, quando apareceram, pegaram o livro de outra religião, no caso o judaísmo, e deturparam tudo. Inventaram que aquele Deus do Velho Testamento, que é invisível, se fez em carne e veio aqui na terra para fazer um sacrifício pelos nossos pecados. Olha a loucura que é essa religião. Quer dizer que aquele Deus se fez carne e veio para a terra como filho dele mesmo para morrer por nós, e tudo por causa de uma mordida numa fruta, que é a lenda de Adão e Eva, né? Em Gênesis. E continua o Edson Martins. Quer loucura maior que essa para acreditar? Veja aí. E o pior é que esse sacrifício não valeu bosta nenhuma. Foi tudo em vão. Agora os cristãos dizem que ele vai voltar. Já tem mais de 2000 anos e ele nunca chega. Será, Eustáquio, que ele está preso na órbita de algum planeta e não consegue sair? É muita loucura mesmo. E embaixo ele coloca, observação, meus pais se diziam católicos, mas jamais leram a Bíblia e também não frequentavam igrejas. Eis aí a bela explanação do Edson Martins. Uma criança aqui, veja. O Edson Martins é um cara inteligente. A gente vê isso aí pelo que ele escreve. Veja, ele ainda criança viu ali uma imagem que não é imagem, na verdade não é, é uma imagem criada de Jesus, não é? Não é imagem, não é foto. Aí ele viu uma imagem de Jesus lá e perguntou à mãe dele, mãe, esse aí é o Deus, é? Ela disse, esse aí é Jesus. Não, aí eu quero saber se é Deus ou é Jesus. Ela disse, são os dois ao mesmo tempo. Para uma criança, hein? Mas a senhora disse que Deus é invisível? E a mãe dele, Deus é invisível. Ora, mas se Deus é invisível e é Jesus, como é que fizeram uma foto dele aí, uma imagem? Criança inteligente é isso aí, cara. Questiona, indaga, quer saber, criança é curiosa. Olha a inteligência do Edson aí. E ele fala sobre isso, né, gente? A Santíssima Trindade, criação aí de Santo Agostinho, uma loucura. Ele criou essa loucura aí, 3 em 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uma só essência. Uma loucura sem fim, a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É um mundo machismo. O Pai macho, o Filho macho, o Espírito Santo macho. Não é a Mãe, a Espírita Santa não, e outro santo aí, não. É o mundo machismo da Bíblia. Então veja aí as loucuras que o cristianismo cria. Santíssima Trindade, 3 em 1. Uma foto aí, imagem de Jesus, que não é. Aquilo ali é ficção. Quando você olha, alguém diz, olha a imagem de Jesus. Não é, estão enganando você. Ali é uma ficção, alguém criou aquilo ali. Ninguém tem imagem de Jesus, foto de Jesus. Não tem. Você entendeu? E ele continua, esse negócio de dizer que Jesus morreu por nós
é outra aberração do cristianismo. É uma visão errônea de justiça do mundo cristão há 2000 anos, naquele atraso. Naquele atraso ali, castigava-se o filho por causa da ação do pai. E é aqui esse sacrifício. Jesus, para os cristãos, é inocente. E o inocente aqui, o filho morrendo pelos pecadores. Uma loucura sem fim, o sacrifício de Jesus. E por que existe o sacrifício de Jesus no cristianismo, hein? Por quê? O espiritismo kardecista, não existe sacrifício lá no espiritismo. Não existe. Por que existe sacrifício no cristianismo, hein? Por que Jesus foi sacrificado na teologia cristã? Por quê, hein? É fácil responder, ué. É porque o cristianismo é uma religião sacrificial. Mexe com sangue, o cristianismo. O espiritismo kardecista não é uma religião sacrificial, mas o cristianismo é. Então, no cristianismo, o Deus hebreu exige sangue, e sangue inocente, o bode expiatório, Jesus, que é justo, pagando pelos pecados da humanidade. Então é o Deus aqui, matando o próprio filho, para o Deus não se vingar contra a humanidade. Jesus é o velho bode expiatório que está no Velho Testamento. O sacrifício de Jesus é uma loucura. Ninguém pode ser sacrificado para que os pecados da humanidade sejam perdoados. Cada pessoa é que é responsável por seus pecados. Você entendeu? E aqui é por isso aí, o cristianismo é uma religião sacrificial. É por isso que exige sacrifício. E pior ainda, não é sacrifício de um animal irracional, não, como no Velho Testamento. É sacrifício de um ser humano, que Jesus veio em forma humana, na teologia cristã, não é isso? E pior ainda, por causa de Adão e Eva. Veja, a humanidade está sofrendo por causa da ação de Adão e Eva. Veja que loucura o cristianismo. É aquela velha visão distorcida de justiça. Os filhos pagando pelos pecados dos pais. Não pode. Isso é proibido pela Constituição Federal. Você entendeu? E aqui, que Jesus nunca voltará. Jamais. A volta de Jesus, que está no Novo Testamento, ali nos Evangelhos principalmente, a volta de Jesus era para aquele tempo, porque Israel, aquela região todinha ali, a Palestina, estava sob julgo romano. Os romanos entraram lá e fixaram impostos. Então ali os romanos mandavam naquela região. E os judeus queriam se livrar dos romanos, entendeu? Então os judeus, eles colocaram na cabeça que viria um judeu forte, que seria rei de Israel e que ele iria expulsar os romanos lá da Palestina. Então muitos judeus apareceram e foram pegos pelos romanos e mortos. E o Jesus aí dos relatos lendários foi mais um. Foi pego pelos romanos e morto pelos romanos. Quando Jesus estava vivo no Novo Testamento, naquela lenda, os romanos dominavam ali aquela região. Quando Jesus morreu, os romanos continuaram dominando a região. Você entendeu? Então, os judeus daquela época, os judeus esperavam um judeu forte. E surgiram vários, dizendo ser o Cristo, Messias, Cristo em grego. E todos que apareceram foram mortos. E os romanos continuaram liderando ali. Simples entender isso. Olha, o Papa Francisco, ele sabe que Jesus nunca voltará, mas ele não diz isso, ele tem que dizer. Qualquer pessoa séria, estudiosa da Bíblia, sabe que Jesus nunca voltará. Sabe disso. Tem que dizer a verdade. Entendeu? E no final aqui ele diz assim, o Edson Martins, que os pais dele eram católicos, né? E que nunca leram a Bíblia, os pais nunca leram a Bíblia, olha, e nunca frequentaram igreja aí, jamais. Mas é isso aí, o cristão católico é isso. Essa é a regra. Ele diz que Deus existe, Jesus e tal, acredita na Bíblia, mas nunca, o cristão católico, regra geral, ele não lê a Bíblia. Ele não dá a mínima importância para a Bíblia. Viu aí? Ele lê revistas porcarias, revista cara, que é uma porcaria. Aí o cristão lê, mas não lê a Bíblia.
Por quê? Porque ele não dá importância nenhuma à Bíblia. O cristão católico, regra geral, não vai a igrejas, não vai. Então ele é cristão ali, católico, só pelo embalo. E ainda diz que Deus existe, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nada do que ele diz tem sustentação alguma. Parabéns aí ao grande Edson Martins. Vejamos agora, gente, olha aí, ó, chegamos ao final, ó. A última explanação aqui, a sétima. Novamente, o grande Plauto Leal. Plauto Leal mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte. O Plauto Leal foi um cristão católico fervoroso, muito fervoroso. E ele mora com a mãezinha dele, que é católica, lá em Crato. Então vamos aqui, ele escreve mais uma coisa aqui, vamos lá. Entre aspas aí. Quando começa, diz ele, quando começa a chover, aí a minha mãe fala, que Deus maravilhoso, está chovendo. Que Deus maravilhoso, está chovendo. A mãezinha dele diz, a bichinha, né? Aí ele diz, o sertanejo, diante de um sol escaldante, quando olha para o céu, diz, Deus, manda uma chuvinha para molhar essa terra. Alguns lugares são castigados pela seca, mas em outros lugares chove de forma desordenada, causando estragos e às vezes até tragédias. Na região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, chove muito e ocorrem muitos deslizamentos. Casas são destruídas, famílias morrem soterradas e o estrago não para por aí. Prejuízos financeiros para o comércio, pois essas chuvas deixam rastros de destruição, muita lama, falta de energia, árvores destruídas, enfim, um caos. Os prefeitos chegam a declarar estado de calamidade. Eu não sei como os cristãos não param um minuto para raciocinar. Veja aí, e o Plauto Leal foi cristão. Ele foi cristão durante muitos e muitos anos. Mas aí ele diz, ele mesmo escreve, ó, eu não sei como os cristãos não param um minuto para raciocinar. Aí ele pergunta, que Deus maravilhoso é esse que manda tempestades para alguns lugares e castiga outros com seca? Vou repetir, hein? Ele pergunta, que Deus maravilhoso é esse que manda tempestades para alguns lugares e castiga outros com seca? E ele diz, realmente, o homem religioso não consegue raciocinar, porque a fé emburrece essas pessoas. Gente, o que esse cara está escrevendo aqui, o que ele diz, é a mais pura verdade. Deus algum existe, Deus algum manda chuva, Deus algum quer que as pessoas morram sem chuva, que os animais irracionais morram à míngua sem chuva. Deus algum quer isso. Deus algum manda chuva para causar inundação, para levar crianças inocentes, principalmente, morrendo por afogamento. Deus algum existe. Deus algum está por trás de secas e por trás de inundações. É simples a gente entender isso aí. É uma loucura você associar uma entidade espiritual a secas em uma região ou a inundações em outra região. É loucura. Nada tem a ver com deuses, secas e inundações que trazem prejuízos enormes, que trazem mortes,
tanto as secas quanto as inundações. Nada tem a ver com Jesus, com Deus algum. Nada. Nada. É a Terra, o planeta Terra, que dá as cartas aí, as regiões, onde as regiões estão localizadas na Terra, as posições geográficas de determinados lugares. Isso é que marca a seca, isso é que marca a inundação, isso é que marca muita chuva, isso é que marca a escassez de chuva. Depende das regiões, da localização dos lugares no globo terrestre. É simples entender isso. Questões geográficas, questões geológicas. Chuvas e secas nada tem a ver com deuses, nada tem a ver com o mundo espiritual, nada, nada. Então veja aqui, eu fiz aqui um pequeno resumo aqui veja aqui o Plauto. Ele diz assim, lá ele mora em Crato, Ceará, a chuva é escassa no Ceará, a chuva é escassa. O Ceará já passou por muitas secas, gente, muitas secas. Raquel de Queiroz fez o 15, um romance baseado na seca de 1915, uma das mais terríveis do Ceará, secas. Regiões áridas no Ceará são muitas, nos interiores. A gente vê muita. Eu morei em Sobral, eu sei o que é isso. Eu conheço ali secas horríveis ali, animais morrendo, a míngua, os animaizinhos, falta de água. É triste. Então seca e inundação nada tem a ver com Deus, coisa alguma. Mas como o homem religioso ele não consegue raciocinar, aí ele atribui tudo a Deus. É o caso aqui da mãe do Plauto Leal. Ele diz aqui, ó, olha o que ele diz. Quando começa a chover lá em Crato, está chovendo, ó, aí a mãe dele diz, ó, que Deus maravilhoso, está chovendo, como se Deus mandasse chuva. É difícil chover em Crato. Então ela devia dizer também, ó, essa seca aqui miserável é Deus que está trazendo a seca para cá. Então ela deve agradecer também, né? Ó Deus, obrigado pela seca que está matando pessoas, que está matando animais. Mas não. Aí quando chove, que é uma coisa rara, aí ela diz, oh Deus maravilhoso, está chovendo. Ora, aqui em Brasília também moram pecadores. Só que aqui em Brasília, estou há 39 anos em Brasília. Chove todos os anos normalmente. Aqui não existe seca aqui em Brasília. Estou há 39 anos aqui. Brasília foi inaugurada em 1960. Nunca sofreu seca alguma. Brasília nunca sofreu uma inundação. Não sofre, porque aqui não existem rios que cortam a cidade. Inundações, geralmente, pode ver, são regiões banhadas por rios. Cidades aí inundadas. Por quê? Porque as cidades estão ao lado de um rio. Aí o rio enche, transborda, e aí o rio come a cidade, engole. Então inundações você vê em cidades brasileiras cortadas por rios. Você jamais verá uma inundação aqui em Brasília, porque aqui não existem rios. É simples entender isso. É geografia, é geologia. Você entendeu? Aí a mãezinha dele, levado pela crença, ela disse, que Deus maravilhoso. Deus algum existe? Deus algum é responsável por secas ou por inundações? Isso é loucura do ser humano. E é o que ele diz aqui, ó, no Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro se acabando aí, quando chove lá. Lá chove muito no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília chove mais do que no Rio. Você sabia disso? O índice pluviométrico, o índice de chuvas aqui em Brasília é maior que o do Rio de Janeiro. Aqui em Brasília chove mais do que no Rio de Janeiro. Só que aqui não existe desmoronamento de terras. Aqui não existe enchente, porque não existe rio aqui. Aqui não existem encostas como lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro você vê casas abaixo de morros. Aí a chuva entra no morro, a água penetra na terra, aí a terra cede e mata as pessoas no rio. Aqui em Brasília não.
É questão de geologia, geografia. Aí um pobre cristão diz, quando morre alguém lá no rio, enchente, aí diz que é Deus castigando as pessoas. Idiotice! E Deus não castiga as pessoas aqui em Brasília de forma alguma. Quer dizer que as pessoas aqui que moram em Brasília são maravilhosas? E as do rio merecem morrer? Debaixo de areia, crianças lá morrendo? Gente, o homem religioso é uma loucura. Você atribuir um desmoronamento, chuva demais, enchente, inundação, morte de pessoas soterradas, crianças soterradas, você dizer que isso aí é da vontade de Deus? Os bombeiros lá, tirando as criancinhas lá, quando um bombeiro salva uma criança, todo mundo bate palma, tirando a criança da lama. Você quer dizer que Deus colocou aquela criança na lama para morrer? Onde está a sua inteligência, meu amigo? Como é que você aguenta essa ideia cristã? De você dizer que Deus causa inundações secas para matar seres humanos e animais irracionais? Que loucura! Você vê homens aí apagando fogos aí, ó, em queimadas horríveis aí por falta de água, e você dizer que Deus mandou a seca e mandou a enchente? Que loucura, meu amigo! Que loucura! Olha aqui o Plauto Leal dizendo aqui, ó. No Brasil, como em toda a terra, no Brasil existem aqui áreas, cidades vulneráveis a desmoronamentos. Basta Rio de Janeiro aí, Petrópolis, você vê as casas e você vê montanhas. Aquelas montanhas ali descem com a água, o peso da água, e aí acabam com a cidade. Mas não existe isso aí em Brasília, esse problema. Olha aí. Aqui chove mais do que no Rio. Mas nenhuma casa cai aqui em Brasília. Nenhuma casa é inundada. Porque aqui, Brasília não existe rio aqui em Brasília. Aqui eu estou aqui agora, não há um rio aqui, ó. Não, é por isso que Brasília não tem inundação. Então quer dizer que Deus protege Brasília e não protege o rio? Coloca isso na cabeça, cara. Viu aí? E a maluquice é maior, veja. Em lugares onde não chove, aí os cristãos ficam orando a Deus para chover. Já em lugares onde chove muito, os cristãos ficam orando a Deus para parar a chuva. Gente, é para você morrer de rir. É para você morrer de rir. Você entendeu? Parabéns aí ao grande Plauto Leal. Deus algum, eu coloquei aqui, ó. Deus algum está relacionado às secas e às enchentes. Deus algum mata de sede seres humanos, crianças morrendo no agreste nordestino, no sertão, na caatinga nordestina, crianças morrendo por falta de chuva, de água. Deus algum está por trás disso. Mulheres morrendo também, mulheres grávidas. Cristãos paralíticos morrendo de sede em muitos lugares, já outros morrendo por afogamentos. Deus algum está por trás disso. É o que eu digo, gente. Deus algum protege pessoas que moram em lugares que não passam por secas e enchentes, que é o caso aqui em Brasília. Nada de seca e nada de enchente. Isso não é proteção divina, é a posição geográfica de Brasília, posição geológica no globo terrestre. E é isso aí, gente. É isso aí. Essa é a verdade. Bom, terminamos aí por hoje, ó. 9 explanações maravilhosas, ó. 9. Muito obrigado a vocês aí. Eu adoro aqui fazer isso. Então escreva sempre e coloque suas explanações, seus comentários, coloque aí no último vídeo, no vídeo mais recente. O vídeo de ontem, por exemplo, dia 6. Certinho, gente? Muito obrigado aí. Valeu.